Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse início de manhã, início de dia. Estamos aqui vivenciando esse momento tão bonito que temos todos os dias de ouvirmos a palavra de Deus. Com certeza é uma graça ouvir a palavra e deixar que esta palavra ela nos ensine, nos instrua. E nós queremos assim hoje ouvir esse trecho do Evangelho de hoje, que é Mateus 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estávamos pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Senhor, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez reunidos, vocês que nos acompanham aí nesse momento, nós temos todos os dias, da meditação da palavra, da oração nossa que fazemos. Hoje o Evangelho nos chama a atenção desse encontro com Jesus, com esses possuídos pelo demônio, O que é interessante, que o demônio ele sempre sabe quem é Jesus, Sabe talvez mais do que nós, E ele tem medo, ele sabe quem é Jesus, ele reconhece que Jesus é poderoso. Tanto que logo aqui no início diz a palavra, que os possuídos disseram: "O que tu viesses fazer? Viesse para nos atormentar? Viesse para nos destruir?" E porque o demônio sabe que ele não tem vez, não tem poder contra Jesus. Nós achamos, nós que a nossa cabeça insana, achamos às vezes que o demônio é mais poderoso que Jesus, que Deus, E nós empoderamos ele tanto que damos poder tanto a ele que na verdade ele não tem, principalmente diante de Deus. Nós temos que entender que o demônio é uma criatura de Deus, foi um anjo criado por Deus. E como criatura de Deus, ele poderia ser destruído por Deus a qualquer momento, como eu e você. Muitos de nós se achamos tão poderosos, mas se Deus quisesse, nós já desapareceríamos da face da terra. Então, não precisaria nem Deus pensar muito o que fazer conosco, é só ele se enojar com a gente e ele já diria: "Sai da minha frente", E pronto, não teria mais nem chance, É só para nós se acabarmos tudo, é só ele deixar de olhar para nós, só ele deixar de se preocupar com a gente. Se ele quisesse acabar com a gente, ele só dizia assim: "Eu não quero mais saber de vocês", nós mesmos se acabaríamos nós mesmos daríamos um jeito de nos acabar conosco mesmo. Mas, então, para dizer assim que o mal também, por que Deus não acaba com o mal? Porque Deus não está preocupado com o mal. Porque o problema, para Deus o mal não é problema. O mal não é um problema para Deus. O problema do mal somos nós que nos deixamos seduzir por ele e nos abrimos para acolher o mal. Porque quando nós não acolhemos, não aceitamos o mal na nossa vida, o mal também não é um problema para nós. O mal não encontra espaço na minha vida quando eu não estou disposto a praticá-lo. Quando eu não me abro para praticar, exercer o mal, pensar mal dos outros, sentir mal dos outros, fazer o mal para os outros, praticar o mal para os outros. Se eu não estou aberto para isso, que espaço o mal tem na minha vida? Que mal ele vai fazer para mim? Nada, não vai fazer nada. O mal só tem poder sobre mim, sobre você, se nós nos abrirmos, deixarmos que ele entre na nossa vida. Mas o mal não é algo que vem de fora e entra na minha vida, invade a minha vida assim como sem a minha permissão. Não. Como é que o mal entra na minha vida? Quando eu começo a alimentar ele aqui dentro de mim. Começo a pensar mal das pessoas, sentir mal,
aí quando o inimigo ele vai aproveitar disso para me persuadir e tentar me condicionar àquela situação. Mas se eu não quero, então não tem vez. E aqui diz a palavra que esses homens reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. O que tu vieste fazer aqui, Jesus Nazareno, Filho de Deus? Viesse para nos destruir? Viesse para acabar conosco? E eles, muito pianinhos, ficam fazendo pedidos para Jesus. Então, se você veio para tirar nós daqui desse homem, nós sabemos que você vai fazer isso, então manda nós ali para aqueles bichos ali, para os porcos. Manda nós para ali. E Jesus diz, se vocês quiserem ir, pode ir, não tem problema nenhum, pode ir. E aí foram, então, os espíritos maus, e ali se precipitaram todos aqueles animais para montanha baixa, para dentro do mar. Mas o que é interessante também aqui, diz a palavra que aqueles que cuidavam dos porcos, se assustaram com isso, ficaram assustados, pelo fato de Jesus ter libertado aqueles homens, Eles não se assustavam com o demônio, mas se assustaram com a ação de Jesus, E esse é o grande perigo, que às vezes a gente pode se acostumar com o mal. E quando Deus se manifesta na vida nossa, na vida de alguém, para tirar, nos livrar do mal, a gente pode ficar também incomodado com isso. E tem tantas pessoas ainda que nos nossos dias ainda se incomodam com isso. Tantas pessoas que não se contentam em fazer o bem, mas não se contentam também, não ficam contentes em ver alguém fazendo o bem, porque não é interessante para elas. Olha só o que aconteceu no Evangelho hoje, porque com certeza essas pessoas que vieram até o Jesus e mandaram ele embora, não eram os familiares desses homens aí, não eram os amigos deles, não eram os pobres da época, não eram as pessoas simples da época, as pessoas sofridas, necessitadas, mas com certeza eram umas pessoas donas daqueles animais, que eram os detentores do poder na época, e que se sentiram lesados, se sentiram incomodados pela ação de Jesus. E hoje nós, no nosso mundo, no nosso meio, também não existe, não é diferente. Não é que não existe, não é diferente. Tem tantas pessoas que poderiam agirem para resolver, para diminuir pelo menos o sofrimento de muitas pessoas, mas não fazem. Sabe por quê? Porque não é interessante para elas tirar as pessoas do sofrimento. Não é interessante tirar as pessoas das filas dos hospitais. Não é interessante tirar as pessoas do analfabetismo. Não é interessante tirar as pessoas da linha da pobreza. Por quê? Por que eu vou tirar? Se eu posso deixar e com isso eu posso ter domínio, controle dessas pessoas. Então existe todo um jogo por trás. E muitas das vezes a gente se ilude, A gente não consegue fazer essa leitura. E aqui no Evangelho deixa bem claro, Quem é essas pessoas? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Quem são essas pessoas que mandam Jesus embora? Quem são essas pessoas que vêm ali e forçam Jesus a sair dali? Pessoas poderosas. Pessoas poderosas. E que talvez manipularam pessoas simples para ir lá, como aconteceu na própria crucificação de Jesus. Quem foi os manipuladores da população? Quem que tinha interesse em que Jesus fosse crucificado? Não eram os pobres que andavam com Jesus. Mas esses foram manipulados por eles. E aí começaram a também entrar na manipulação deles, e que acontece hoje ainda tanto no nosso tempo. Quantas pessoas pobres, sofredoras e sofredores que são manipulados hoje na nossa sociedade. E hoje continua justamente esse mesmo drama. Então esse não podemos deixar de dizer assim que é um espírito do mal. É um espírito do mal que precisa ser expulso do meio de nós. Mas isso não é interessante que esse espírito do mal saia. Porque esse espírito do mal, ele dá controle para um certo grupo de pessoas, dá conforto, dá segurança para essas pessoas. Então, quando Jesus mexe nessas coisas, tem pessoas que se incomodam e não aceitam. E ai de quem apoiar Jesus, quem for a favor de Jesus também vai ser massacrado, vai ser perseguido. Então, que nós tomemos consciência disso, que são realidades que ainda continuam presentes no meio de nós. Então, é uma realidade ainda presente essa de que tantas pessoas que são oprimidas, são marginalizadas, porque não há interesse de que elas saiam dessas situações. Mas Jesus ele veio para mostrar para nós que é possível.
essas coisas ser diferentes. É possível. A vontade de Deus não é isso. Não, Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer ninguém na situação de passando fome, passando por miséria, sofrendo. Não, Deus não quer isso. Porque Deus não nos fez para isso. Se existe sofrimento, é fruto das nossas ações, das nossas más condutas, das nossas más atitudes. Então isso é importante a gente tomar consciência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce,